Tem alguma posição para ficar aqui? Eu posso, porque quem me conhece sabe que Ele falou que você pode ficar andando porque ele tá. Aí vai me acompanhar. Passar já, porque o seu currículo. Tá, né? Tem que ler. Ah, não tem, né? Acho que aqui não tem. Ainda bem que tá no celular, então. Mas pode falar só nisso. Ah, tem. Sabe? Olha, tem o nome da Ó, Brasil, data tá aqui. Não tem diferença. Então, pode começar? Pode, vamos, por favor. Então, pessoal, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu sei que esse horário é um pouquinho complicado, né? O horário aí do almoço, mas vocês não vão se arrepender, porque hoje a gente vai ter uma aula muito boa. A aula de hoje, então, é aspectos farmacotécnicos e tecnológicos no dia a dia da farmácia clínica. Quem vai dar essa aula aqui para a gente é o professor Marco Antônio Lamolha. Professor... Ai, nossa, desculpa. Por acaso, Antônio não é meu filho. Então foi por isso. Pessoal, o professor Lamolha é bacharel em farmácia pela Faculdade de Farmácia. Gente, é muito grande o currículo, viu? Vocês vão ver. Faculdade. Gente, estou meio nervosa, desculpa. Universidade Federal de Farmácia de Minas Gerais, especialista em administração industrial pela Fundação Vanzolini. E, entre outras coisas, foi professor na FMU, professor também na Universidade de São Judas, professor de muitos de nós aqui. Alguns não conseguiram comparecer porque é à tarde, né, o pessoal entra tarde, ou então o pessoal está em outro setor, mas parabéns, viu, porque aqui muitos de nós aí seguimos com o seu conhecimento da faculdade, e agora aqui, mais uma aula do professor Lamolha para a gente, gente. Esse aqui está funcionando? Tá, né? Gente, boa tarde, então, né? É um prazer enorme estar aqui falando para vocês e tentando, né, de alguma forma, colaborar com algumas dúvidas, né, que me foram passadas, mas vai ser uma experiência, eu espero que para vocês seja bastante proveitoso. Para mim já está sendo desde o momento que a Ju me convidou, lá em março, né? Porque eu sabia que ia encontrar vários, né, ex-alunos queridos aqui, colegas farmacêuticos hoje, fico muito feliz por isso. Então, vamos lá. O que um farmacêutico industrial está fazendo no hospital, né? A Ju falou assim, vamos fazer alguma coisa sobre farmacotécnica, controle de qualidade. Eu falei assim, não, vamos fazer assim, vamos tentar fazer uma palestra bem direcionada para o dia a dia de trabalho de vocês, tentando contribuir, tirando algumas dúvidas, né, de alguns aspectos do dia a dia mesmo do trabalho de vocês, que eu sei que é extremamente importante, né? Eu falo que essa área hospitalar é uma área que cresce muito, né? Muita gente do curso de farmácia, né, está indo para a área hospitalar. Eu acho que tirando as drogarias, depois vem os hospitais, né, que são as nossas grandes áreas de atuação hoje. Então, vamos lá. Como é que surgiu o convite, né? Deixa eu dar uma moral para a doutora Juliana aqui. Porque a Juliana é minha eterna assistente de assuntos para cálculos, né? Porque nas aulas de controle de qualidade, ela sempre sentava na frente e ela, com a sua calculadora, me ajudava. Ju, calcula para nós aí, faz o cálculo aí. Então, é, e eu pedi para ela trazer a calculadora hoje, para a gente tirar umas dúvidas aqui. E o meu outro contato foi o Dr. Maicon, né? Também meu querido ex-aluno na São Judas. Ele que foi o responsável por compilar as principais, né, informações, as questões que foram levantadas, e a gente foi trocando as figurinhas. Então, a gente tentou direcionar ao máximo a palestra para o dia a dia de vocês, tá bom? Maicon, prazerão te rever aqui, viu? Ali ele está com o cabelo um pouquinho mais curto, né? E aí o seguinte, a primeira dúvida que ele me colocou, pacientes que utilizam comprimidos ou cápsulas que possuem liberação prolongada, liberação estendida, etc., quando administrados por algum tipo de sonda enteral, precisam ser triturados e dissolvidos.
Existe algum tipo de solução ou outra forma farmacêutica que seja capaz de manter esse padrão, ou seja, a mesma, né, farmacocinética, de liberação prolongada em farmácia de manipulação, ou é necessário fazer um ajuste posológico? Bom, eu tinha uma resposta preparada para isso, mas aí depois de uns 2, 3 dias preparando e buscando informações, eu decidi fazer de uma outra forma. Eu quis rever alguns conceitos, tá? Para a gente poder, vocês mesmos me ajudarem nessa resposta mais para frente. Então, quando a gente fala de liberação modificada, liberação convencional, fica claro para todo mundo, porque isso é uma confusão de termos, né? Porque, pô, liberação controlada, será que é a mesma coisa que liberação prolongada, estendida, sustendida? Você ouve tanta coisa diferente, né? Então, assim, o que que é convencional? Convencional é liberação imediata, isso aí não se discute, né? E o que que é liberação modificada? Liberação modificada pode ser controlada, e aí a controlada ela pode ser prolongada. Esse gráfico aqui a gente pode tentar, né, observar por ele, acho que fica mais tranquilo. Deixa eu ver se eu vou acertar o laser aqui, né? Tá. O que que seria liberação controlada? A liberação controlada típica poderia ser isso aqui, ó, né? Você tem uma absorção e você tem a manutenção dos níveis plasmáticos dentro da janela terapêutica por um longo período, evitando que você faça administrações, né, seguidas de 6 em 6, de 4 em 4, coisas do tipo. Agora, existem vários termos para falar quase a mesma coisa, né? Então, quando você fala de liberação estendida, quando você vê os medicamentos XR, né? Liberação estendida, opa, é a mesma coisa que liberação prolongada. Você também tem esse tipo de perfil numa liberação estendida. Quando você tem uma liberação retardada, né, o termo em inglês delayed release, a retardada, gente, é essa característica desse perfil aqui em vermelho. E aí a gente consegue enxergar claramente o quê? Que existe um lag time aqui, o medicamento é administrado, ele fica um bom tempo sem que ocorra nenhuma absorção e depois ele absorve como se fosse um medicamento de liberação convencional ou mesmo de liberação prolongada. Então, esse delayed release é típico de quê? Que período é esse aqui que o medicamento passa sem ser absorvido? Ele é administrado, ele cai no trato gastrointestinal, mas ele não é absorvido. Quando que isso acontece? Por que que isso acontece? Porque ele é gastroresistente. Ou seja, o trajeto dele pelo estômago, que pode demorar de 30 a 60 minutos, ele não vai ser liberado. Por quê? Porque ele tem uma tecnologia, um revestimento que vai deixar que ele seja insolúvel em pH ácido e depois, quando chegar no pH alcalino do intestino, né, duodeno, jejuno, ele vai ser liberado porque a película vai ser dissolvida em função do pH. Então, gente, quando eu tenho um gastro resistente ou de liberação entérica, que é sinônimo, eu tenho nada mais do que um revestimento pH dependente, ou seja, é um polímero que é insolúvel em pH ácido e depois em pH alcalino, pH neutro, ele dissolve. Então a mágica é essa, né? Tem gente que acha que nossa gastroresistência deve ser um negócio de outro mundo, não é nada de outro mundo, né? É simplesmente um revestimento. Então, é disso aqui que é a dúvida. Eu posso triturar esses comprimidos que têm esse tipo de liberação? Né? Depende da melhor resposta que existe, né? Então, vamos lá. Vamos dar alguns subsídios para a gente poder chegar numa resposta bem correta, né? Bem precisa. Quando a gente quer controlar ou prolongar essa liberação, quais são as tecnologias que existem para isso? Aí é tecnologia puríssima, né? Tecnologia farmacêutica pura. Um dos principais, um dos primeiros sistemas que apareceram foi o sistema matricial. O que é um sistema matricial? Você está fazendo um comprimido junto com o recipiente, você faz um comprimido, isso não é revestido, é um comprimido, né, não revestido, mas que o material da matriz vai prolongar a liberação desse fármaco. Por quê? A lógica principal é o líquido do trato gastrointestinal entra por essa matriz, dissolve o ativo, cria canalículos onde o fármaco vai ser liberado lentamente. Então, esse é um sistema de matriz.
Se essa matriz é insolúvel ou se ela é lipofílica, isso é o que a gente chama de matriz lipofílica ou insolúvel. Sinceramente, a mais usada é essa daqui, ó, tá? Se a gente pegar 70%, 80% dos comprimidos de liberação prolongada, é essa tecnologia aqui que eles utilizam. O que que é isso? Isso é matriz hidrofílica. E a matriz hidrofílica é fantástica, porque acontece isso aqui, ó. Essa foto aqui é a coisa mais linda, né? Isso aqui era um comprimido. Você coloca ele em contato com a água, vira isso daí, parece uma esponjinha, né? Ele cria, ele entumece, aumenta de volume cerca de até 10 vezes, dependendo do polímero, e aí o fármaco vai ser liberado por difusão lenta através de canalículos desse produto. Então, isso é o mais usado para liberação prolongada. Essa é a tecnologia mais usada para liberação prolongada. Tá bom? Então, vai ficando com essas informações na cabeça e aí vocês vão me responder, ou me ajudar a responder essa pergunta difícil de responder lá de cima. Esse é o sistema mais usado, tá? Esse outro sistema é um sistema reservatório. Aqui eu tenho o quê? Um comprimido que é revestido. E aí já é problema. Por quê? Porque é a membrana que você usa para revestir o comprimido que controla essa liberação. Então, fica mais tranquilo de eu entender que se eu trituro esse comprimido e eu destruo essa membrana que controla, eu estou acabando com a liberação controlada. Tá? Então, se a tecnologia usada é essa daqui, eu não tenho dúvida em responder, não, não pode triturar. Se você triturar, você vai perder a sua liberação prolongada. Tá? E se você perde a liberação prolongada, o que vai acontecer? Você vai liberar uma dose imediata, né, e você pode ter risco de intoxicação, certo? Esse sistema, opa, desculpa, eu passei. O sistema reservatório é um sistema, de novo, revestido. Então, aí a gente falou, né? Já comentamos? Tá. E o sistema de bomba osmótica? Bomba osmótica, gente, é muito raro. Isso apareceu como se fosse uma coisa mirabolante. O sistema Horus da Adalat, acho que vocês não pegaram, vocês chegaram a pegar, né? Um pessoal mais experiente aí pegou. Esse sistema Horus era fantástico, né? Para mim, era a coisa mais tecnológica que existia. Por quê? Um sistema com um comprimido revestido, furado a laser, tá? A produção disso era linda, tinha um furo laser nos comprimidos. E aí, líquido do trato gastrointestinal entra através desse orifício, desenvolve, né? Ativa a bomba osmótica, ou seja, um produto que entumece na presença desse líquido e vai liberar o fármaco lentamente através desse orifício. É a coisa mais linda. Só que qual era o problema disso, gente? Eu tinha aluno que trabalhava nessa empresa, no saque, e eles falaram que não aguentavam mais responder todo dia alguém ligando, porque sabe qual era o problema desse produto? Isso aqui é um revestimento que não se desfaz. E o que acontece? Sai inteiro nas fezes. Tá? O fármaco foi liberado, sem dúvida, mas o invólucro está intacto nas fezes. O que você acha que a pessoa que toma um medicamento desse vai achar? Né? Que não teve efeito, que não foi liberado. Né? Então, o negócio que era para ser uma solução maravilhosa acabou sendo um grande problema. Essa é a verdade, tá? O que foi mal compreendido. Eu brinco que essa forma farmacêutica foi mal compreendida. Era tecnologicamente fantástica, tá? Então, esquece. Isso aqui não posso triturar nunca, tá? E praticamente isso não sai, não tem mais no mercado. Isso aqui para mim é fantástico. Pellets, para mim, é a tecnologia mais interessante que tem na área farmacêutica hoje. Porque com o pellet, gente, a gente consegue fazer coisas inacreditáveis. O pellet, para quem, acho que todo mundo conhece, o omeprazol, o pantoprazol, aquilo é pellet, né? Aquelas esferinhas quase perfeitas, onde você tem a possibilidade do quê? Do fármaco ser o núcleo e você ter um revestimento em volta, ou de você ter um núcleo inerte de açúcar ou de celulose microcristalina, por exemplo, revestida com o fármaco. Então, assim, inúmeras possibilidades. Gente, vocês não têm ideia do que dá para fazer com pellet. Deixa eu só ampliar essa figura aqui. Espera aí. Deixa eu voltar. Aqui. Todo mundo conhece esse produto aqui, não conhece? Metilfenidato? Vocês são usuários de metilfenidato ou não?
Tem um monte de aluno que adora usar, né? Para estudar, para rachar, para estudar nas provas, isso aí é incrível. Olha o que dá para fazer num pellet com metilfenidato. Olha que louco isso. Uma esfera de açúcar inerte no centro, revestida com uma dose de metilfenidato de liberação convencional. Depois você tem uma camada de controlled release, que vai liberar lentamente. Depois uma delayed release, ou seja, que vai proteger ela de passar no suco gástrico. E no final você tem uma outra de metilfenidato. O que você entendeu que tem aqui? Vamos de fora para dentro agora. Você tem uma dose imediata liberada, depois ele passa pelo estômago sem se desintegrar, depois ele libera lentamente o quê? Uma outra dose de metilfenidato. Então você tem um pellet que tem 2 doses de metilfenidato. Ou seja, tem metilfenidato o dia inteiro, numa única aplicação, numa única administração. Tá? Então, isso é pellet, gente. Dá para fazer maravilhas com esse negócio. Só que qual é o problema disso? Vai colocar isso na sonda, né? Será que dá? Posso triturar? Alguém já tentou? Né? A gente tenta, eu sei, eu também estou fazendo um projeto com pellet, eu estou triturando o pellet. Mas é muito duro, porque ele não foi feito para triturar, né? Ele foi feito para ser usado dessa forma. Então, vocês estão vendo a pergunta que vocês me fizeram, como eu faço, né? Olhem o que dá para fazer com pellets. Eu posso trabalhar com pellets com fármacos diferentes, com fármacos com liberação de horários diferentes. Tudo isso é possível fazer, tá? Numa mesma preparação. Então, eu acho que nada é mais versátil hoje do que o pellet. Agora, vamos lá. Olha o tamanho das esferas de açúcar. Eu posso ter microesferas ou eu posso ter esferas de tamanho padrão, de 0,5 a 2 milímetros. Vocês conhecem muito melhor do que eu, sonda. Eu peguei informações, tá? Não sou especialista nessa área, mas você tem sondas de 5 a 12 e tem sondas de 14. Se a gente fizer uma conta, essa unidade French equivale a 0,33. Aí eu ia pedir auxílio para a Juliana fazer essa conta para nós, para a gente não perder o costume. Se você pegar de 12 multiplicado por 0,33, 12 multiplica por 0,33, vai dar 3,6 milímetros, não é isso? Se a esfera for uma grande de 2 milímetros, ainda passa, não passa no cateter ou na sonda? Então, teoricamente, daria para ser administrado via sonda. Mas vocês têm a experiência da prática? É possível? Vocês já experimentaram fazer? Fica grudado na sonda. Mesmo você passando líquido, fazendo... Entendeu? Então, assim, a minha visão de tecnologia é que, assim, puta, dá para fazer. Mas vocês têm a visão da prática, né? Porque, a princípio, dá, porque o tamanho da esfera daria para passar pelo lume, né, do catéter, ou, na verdade, da sonda. Mas tem o problema dela ficar aderida, né? Então, isso é um problema que é de prática, gente, né? Do dia a dia. E muitas vezes você vai fazer e vai dar errado, né? E que é o grande problema, né? O medo da gente é isso, né? Putz, isso não der certo o negócio. Então, eu quis colocar essas tecnologias todas para vocês, né, criar um espírito mesmo de, peraí, será que dá? Vamos pensar em comprimidos revestidos. Tá claro para todo mundo? Vocês lembram direitinho a diferença do comprimido revestido e da drágia? A drágia é o... Vamos lá. Qual que é a diferença do comprimido revestido para a drágia? O comprimido revestido, ele mantém o formato original do núcleo. Então, se o núcleo tem marcas negativas ou positivas, ele vai sair, porque é simplesmente uma película, um filme que se aplica ali, como se fosse uma pintura, né? Agora, a drágia não. O que a drágia é? O pessoal da minha época vai lembrar, a drágia é um confete, né? O pessoal mais jovem vai falar assim, a drágia é um MM. Tudo bem? Isso aqui é o confete, gente, né? Esse processo aqui, classicamente, é um processo muito mais trabalhoso que vai dar esse aspecto característico da drágia. Então, assim, drágia é um comprimido revestido, mas revestido por um processo especial, que vai dar origem à drágia. Que processo que é esse? Primeiro, o seguinte, aqui eu ajudo também a gente a responder
essa pergunta lá de cima, tá? É a mesma pergunta, não esqueci dela, não. Vamos lá. Por que que eu faço o revestimento de um comprimido? Proteger do meio ambiente. Essa, gente, é a maior parte dos revestimentos hoje é feito por esse motivo. Então, por esse motivo, teoricamente, eu posso triturar e colocar na sonda. Por quê? Eu só estou protegendo da luz, oxigênio, umidade. Então, não tem problema. Se eu consigo triturar o pó bem fininho, para ele não entupir ao passar na sonda, eu consigo sem problema. Tá? Não vou ter problema nenhum em termos de farmacocinética. Agora, aqui já é problema. Se ele for revestido para proteger do suco gástrico, esquece. Tá? Se foi para tirar incompatibilidades, esquece. Porque tem revestimento que é feito assim, o fármaco está no revestimento e o núcleo tem outro fármaco. Para pellets funciona maravilhosamente. Favorecer a adesão do paciente, mascarar sabor, odor desagradável, melhorar a aparência, gente. A maioria dos revestimentos hoje é para melhorar a aparência, tá? Tem produto fitoterápico que é horrível, você vai comprimir o negócio, parece terra. Ninguém vai querer tomar um comprimido, né, que parece que você está comendo areia, está tomando um negócio esquisito. Facilitar a deglutição, tudo isso aqui daria para a gente triturar sem problema, tá? Desde que não ocorresse a questão do entupimento da sonda. Em termos mercadológicos também, né? Diferenciar a dosagem, melhorar a aparência do produto. Agora, se eu quero modificar, e se o revestimento foi feito para modificar a liberação, aí é que é o complicado, tá? Aí é que, a princípio, não dá. Para quem quer entender um pouquinho mais, ó, isso é um processo que a gente chama de film coating, né? É um revestimento por película, como se você estivesse realmente aplicando uma pintura nesse comprimido. Então, o formato original dele é mantido, seja ele qual for. Seja um oblongo, seja um duplo, né, um bicôncavo, o que for, ele vai ser mantido. Inclusive as marcas que existem no comprimido. A Drágia não, ela muda completamente o formato, ela fica com esse aspecto ovalado, característico, e ela chega até a dobrar o peso em relação ao núcleo original, o comprimido que foi revestido inicialmente. Então, essa é a característica da Drágia. Quem tem um pouquinho mais de tempo de serviço também vai lembrar. Vou pegar um exemplo bem fácil. Lembra do Benegripe? Benegripe, lembra que o Benegripe, há algum tempo atrás, eram duas Drágias, uma amarela e uma verde? O que que é hoje? Hoje são dois comprimidos revestidos, um verde e um amarelo. Por que que a indústria fez isso? Por que que ela tirou da forma de Drágia e passou para um comprimido revestido? Simplesmente pela rapidez do processo. Gente, Drágia, classicamente, de 8 a 16 horas de processamento. Sabe quanto tempo eu faço um comprimido revestido? 40 minutos. Tá? Então, dá para entender que as Drágias estariam com os tempos contados? Uma pena, né? Porque a Drágia é linda, né? A Neosaldina, para mim, é a Drágia mais linda que existe no mercado, né? Ela é perfeita, fininha, né? É um sonho aquilo. E quando eu falo em película, gente, aí vem uma dica para quem for montar esses materiais, quem tiver no dia a dia. Como é que eu vou saber se o revestimento foi feito para dar gastroresistência, se foi só para proteger da luz? Eu acho que essa é a grande pergunta que vocês queriam que sejam selecionados. Então, vai uma dica aqui. Se o revestimento foi feito com derivados de celulose, hidroxipropilmetilcelulose, HPMC, isso foi só para proteger da luz, umidade e oxigênio. Tá? Então, se o revestimento é hipromelose, teoricamente, triturou bem fininho, passa na sonda e não tem problema nenhum. Tá? Não altera em nada a farmacocinética. Eu tenho dois grandes fabricantes mundiais de material de revestimento. A Colorcon, sem querer fazer propaganda, né? Não ganhei nada para isso. E o Eudragit. Gente, ninguém usa nada que seja diferente disso. É raríssimo, tá? Então, se você encontra lá na bula técnica, a bula profissional do produto é obrigado a declarar o que tem de recipiente. E por mais que eles mascarem a forma de colocar, você consegue saber que tipo de revestimento é. E se você sabe que tipo de revestimento é, você sabe se você pode triturar ou não. Tá? Ó, liberação convencional. Clássico dos clássicos, HPMC, que é a linha Opadroy, da Colorcon.
etilcelulose, que é a linha Sul-Release também da Colorcon. E a linha Eudragite tem um polímero Eudragite que é para liberação convencional. A linha Eudragite tem para gastroresistência, para liberação sustentada ou prolongada e tem para liberação convencional. Então, é só saber o tipo de polímero que você está usando, tá? E aí a dica é, entra lá no site da Eudragite, entra no site da Colorcon, que você vai saber que polímero que é. Se ele é para liberação imediata, se ele é para gastroresistência. Então, essa é a grande dica que eu posso dar dessa parte inicial, dessa dúvida inicial. Se o produto é gastroresistente, as palavras mágicas, gente, ou a palavra mágica é fitalato. Se o derivado é fitálico, ele é pH dependente, ou seja, esse derivado é insolúvel em pH ácido. Então, todo derivado fitalato vai passar intacto pelo estômago e vai ser dissolvido no intestino, tá bom? Então, ó, tanto a Colorcon tem a linha Opadroy Enteric, quanto a Eudragite tem a sua linha lá derivada dos ácidos poliacrílicos. Então, não é difícil, dá um pouquinho só de trabalho você saber se o revestimento é gastro-resistente ou não, tá? Então, se alguém for trabalhar com a elaboração do material, a revisão desse material, a grande dica é essa. Busca, né, na bula profissional que tipo de revestimento que está sendo usado e busca nos sites das empresas se esses produtos, que tipo de revestimento que eles conferem. Dá um pouquinho de trabalho, mas não é difícil de fazer não, gente. Tá? Então, acho que a grande dica que eu poderia dar para vocês nessa área é isso. Os dois grandes fabricantes são a Colorcon e a Eudragite. Então, no site da Colorcon, você encontra muita informação interessante, e no site da Evonik, que é o fabricante, o distribuidor, hoje o dono da marca Eudragite, você encontra também todos os tipos de Eudragite. Tá? Então, assim, boa parte dos meus dias de preparo dessa palestra foi levantando informações sobre isso aqui, que para mim foi ótimo, tá? Porque eu dei uma bela de uma atualizada na minha aula e foi fantástico. Tem um fabricante chinês, a gente descobre, né? Porque agora China e Índia também tem tudo, né? Os mundiais conhecidos colocou em Eudragite, mas a China tem Shin-Etsu, né? Claro que eles têm, tudo derivados, né? HPMC ou HPMCP, sempre com derivado fitalato no final. Então, assim, olhei fitalato, opa, fitalato é insolúvel em pH ácido. Então, é gás resistente. Se é gás resistente, eu já sei que eu só posso fazer o quê? Se for via sonda, só se for sonda o quê? Nasoentérica, né? Tem que ser pós-pilórico. Porque se você jogar nasogástrica, você vai destruir o ativo. Tá certo? E aí, vamos lembrar que os revestimentos também têm plastificantes, e aí quase todos têm polietileno glicol, trietilcitrato, isso é muito comum, não interfere em nada, porque é só para dar plasticidade para o filme, para ele aderir ao comprimido. Agora tem uma coisa interessante, que aqui é mais novidade. Gente, 100% dos filmes têm dióxido de titânio, porque dióxido de titânio é um opacificante. E o que o opacificante faz? Ele bloqueia a luz solar. Então, todo comprimido revestido protege contra a luz. Toda cápsula colorida protege contra a luz, porque tem dióxido de titânio. E o dióxido de titânio é um opacificante. Deixa a cor mais bonita, tudo isso tem, né? Quem está pensando em revestimento está pensando na cor. Mas nós, farmacêuticos, estamos pensando também na proteção da luz. E aí, gente, o dióxido de titânio, eu marquei aqui ele porque é o coitado, é o condenado, é o cancelado do momento. Por quê? Um negócio que é usado há 80 anos. Isso é titânio, gente. Titânio é metal pesado, não é isso? Você toma isso diariamente. Metal pesado pode acumular no organismo, né? Pode não, ele vai acumular, né? Ah, mas é uma quantidade mínima. Tudo bem, gente, mas está todo mundo preocupado com isso agora, tá? Então, olha só, tem linha já, o Padroy TF. O que é TF? Titânio free. Igual tem paraben free, né? Paraben era o, né? Então, gente, essa é a grande novidade do momento. A tendência muito forte é tirar o dióxido de titânio. Eles vão tirar dos comprimidos revestidos e vão tirar das cápsulas em breve. Tá? Essa linha Opadroy TF, eles estão usando uma outra
tecnologia para deixar opaco, né, para proteger da luz, que não seja de óxido de titânio. Olha aqui, a drágia, por que isso dá trabalho? Por que são 16 horas de processo? Porque são camadas e camadas aplicadas ali, né? Uma para isolar, depois para ganhar forma, para ganhar cor, para depois dar brilho, é muito tempo. É uma funilaria. Só que, né, não rasguem as carteiras. As drágias não estão com o tempo contado. Por quê? Sem querer fazer propaganda, já fazendo, existe um produto da linha Opa-Dry que é uma drágia feita pelo processo de filme. Gente, é sensacional, tá? A gente não vai ter tempo, mas se vocês tiverem curiosidade, entra no site, tem um vídeo mostrando, tá? Em 3 etapas, você faz uma drágia com formato de drágia, mas pelo processo de filme. Então, isso é fantástico. Por quê? Porque agora, em 2 horas, 1h30, 2 horas, você faz uma drágia. Não precisa fazer mais em 16 horas. Então, a drágia ganha um fôlego fantástico. Em termos tecnológicos, isso é bacana. Então, tá bom. Enrolei pra caramba para falar isso aqui, né? A princípio, não posso, né, triturar essas coisas. Mas, por que que eu estou colocando esse não? Porque, por mim, eu colocaria sim. Mas é porque aí a gente consegue observar tudo que existe de material que existe disponível na internet, de todos os grandes hospitais que têm esse tipo de material, todos eles são imperativos. Liberação prolongada, comprimido de liberação prolongada não pode ser triturado. Tá? Mas eu dei subsídios para vocês, tentei, para mostrar para vocês que não é uma coisa tão engessada assim. Dependendo do tipo de revestimento, e se você consegue triturar bem e passar pela sonda, tá? Não tem problema, você não está danificando o ativo, você não está correndo riscos de superdosagem, de intoxicação, coisas do tipo. Tá? Então, a questão é, ela tem que ser vista de forma individualizada. Que tipo de revestimento que você tem? Se é um revestimento de liberação prolongada mesmo, que você está destruindo esse mecanismo de prolongar, né, de prolongar o fármaco, aí realmente é um problema, porque aí você tem uma dose alta que vai ser liberada imediato. Gente, eu coloquei isso aqui e já tive a resposta do colega ali. Em termos tecnológicos, o problema é obstrução, tá? Não é outro que não seja esse, sinceramente, porque dependendo do tipo de revestimento, não tem problema nenhum se revestir, se triturar. O problema é se ele vai passar, né, pela sonda. Olha, conhecem esse material, né? Fiquei feliz, agradeço, né, por vocês terem cedido esse material. E ele, para mim, é o mais completo. Não é porque eu coloquei ele primeiro para fazer né, uma coisa boa com vocês aqui, não. Ele é um material bem completo, atualizado, né? Isso aqui é de fevereiro de 2023. É um dos mais atuais que eu encontrei. E eu acho que ele tem que ser atualizado sempre, tá? Eu não sei se alguém aqui participa desse trabalho de atualização desse manual. Ah, boa. Ótimo. Eu sei, a gente planeja um monte de coisa e nem sempre consegue, né? Mas é fantástico se vocês conseguirem, né? Com mais frequência possível. E agora, talvez, com essa ideia na cabeça, tá? E, sinceramente, se precisar de ajuda, se estou na dúvida, professor, esse material aqui, esse tipo de revestimento é gasto, não é? Entre em contato, tá? Vocês têm meu contato aqui, eu fico super feliz se eu puder ajudar. Então, tá aqui, ó. Esse é o material de vocês para ser consultado. Use sem moderação, né? Esse material aqui, ó, ele é bem recente, 2024, tá? Não tão detalhado quanto o de vocês, mas é interessante, eu coloquei a fonte para vocês. Volto. Ah, e esse material, gente, eu disponibilizei, tá? Esse material está disponível para vocês. Uhum. Tá? Então, vocês podem parar de fotografar, sossegado, que tá tudo disponível. Esse material muito recente, é 2024, tá? Tem algumas coisas interessantes. Eu estou colocando só as primeiras partes para vocês visualmente, né, identificarem. Tudo disponível na internet, gente, tá? Muito fácil. Esse aqui, ó,
nem tantas informações, mas algumas informações bem relevantes. Eu achei interessante essa árvore de decisão aqui, que é interessante, né? Você fazer um passo a passo na hora de fazer a revisão desse material, né? Existem vias de administração alternativas? Sim ou não? Existem formas farmacêuticas líquidas disponíveis? Vai fazendo um passo a passo, um sim ou não, até você chegar na melhor opção, tá? Então, eu acho esse tipo de árvore de decisão bem interessante. Esse material bacana, 2018, não é um material tão recente assim, mas é interessante porque ela traz um apanhado geral, olha. Comprimidos de liberação prolongada, pellets gases resistentes. Ela dá uma solução geral para cada uma dessas situações. E tem um videozinho super bonitinho, tá? Vocês não são tão geração vídeo assim, né? Eu vejo meus alunos hoje, a primeira coisa que eles perguntam, professor, tem vídeo no YouTube sobre isso? Eu já descobri que não existe vídeo de farmacotécnica, de controle de qualidade, não existe. Eles ficam loucos porque eles não acham nada de vídeo nessa área. Então, ele tem que assistir a aula, não tem jeito, né? Eu não dou outra alternativa para eles. Mas hoje tem, tá? Tem muito vídeo nessa área. E eu achei uns vídeos interessantíssimos aqui que eu vou colocar para vocês. Não precisa assistirem, mas para né, convidar vocês a assistirem na sessão Netflix de cinema no final de semana. Ó, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, conhece esse órgão aí? Tá? Vocês devem conhecer muito, né? Eu fui apresentado a várias coisas que eu não conhecia nessa área, mas achei interessantíssimo. Recente material, relativamente recente, 2017. Desculpa a concorrência aqui, mas assim, o que eu achei de interessante, já dando a dica pra, né, da concorrência. Eu achei interessante isso aqui deles, ó, tá? Quem sabe numa versão próxima vocês também possam trabalhar essa ideia. O que envolve risco ocupacional, né? Porque tem muito medicamento que, ao triturar, você está colocando em risco né, o pessoal da... Quem faz essa parte aqui é a enfermagem ou é o farmacêutico? O preparo, enfermagem, né? Boa. Então, eu achei interessante essa parte aqui, ó, tá? Que se eu tivesse uma sugestão no material de vocês, incluir esse detalhe. Mas é um material mais antigo, gente, 2013, não achei nada mais novo, tá? Se você está achando que o seu tá desatualizado, o seu está super atual, tá? Da concorrência está desatualizado. E aqui, ó, aqui sim uma dica, tá? Vídeos muito recentes, isso aqui é uma dissertação de mestrado profissional da USP Ribeirão Preto. Gente, achei legal demais. Para vocês pode ser a coisa mais banal do mundo, né? Mas para treinamento de equipes, eu acho que isso aí é interessante, tá? Tem um vídeo só falando introdução teórica das sondas e tudo mais. Esse segundo aqui é fantástico, que é o preparo mesmo. Então, ela mostra passo a passo. Uma cápsula, um comprimido revestido, um xarope. Ela mostra todas as formas, tá? Muito recente, isso é 2024. E essa daqui, a administração. Isso aqui é parte técnica mesmo para a enfermagem. Como que tem que ser feita a administração. Então, talvez o mais interessante que eu posso ter falado para vocês hoje aqui seja isso aqui, tá? Eu falei, nossa, resumi a minha palestra a esses 3 vídeos. Acho que aqui ele vai tentar entrar, né? Não, foi. Aí, vamos lá, vamos falar não de novo. A segunda pergunta, né? Pacientes com uso de sonda gastroresistente. Fica claro para vocês que não? A não ser que você faça o quê? Sonda nasoentérica. Então, não é impossível. Tritura bem e manda numa sonda nasoentérica. Acabou. Eu não posso fazer uma nasogástrica, porque eu vou destruir o meu fármaco pela ação do suco gástrico. Tá certo? Sim, sim. Entendi. Eu ia perguntar isso, porque eu vi nos protocolos todos a questão de confirmar no raio-x, né? Para ver se ela está na posição correta, né? Na primeira vez. Entendi. Aí vem a parte prática de vocês que fala mais alto, né? Então,
eu acho que assim, a gente vai trazer subsídios, mas a prática de vocês não tem substituição, né? Porque quem está no dia a dia é vocês. Aí vocês vão saber se realmente tem aplicação ao que a gente está falando aqui. Agora, vamos parar de falar não, né? Vamos falar um pouco de sim também. Qual que é a pergunta, a terceira? Manipulamos beira-leito alguns comprimidos ou cápsulas para uso oral sem necessidade de formulação externa. Exemplo, paciente com via oral disponível, né? Mas com dificuldade de deglutição. Para esses casos, a queixa é sempre o sabor desagradável, né? Puxa vida, não tem jeito, né? Tritura um comprimido desse na água, no soro fisiológico, fica horrível, gente. Não tem como, né? A maior parte dos fármacos tem um gosto ruim. Tem solução para isso? Eu acho que aí tem. Aí tem uma solução e tem uma solução relativamente tranquila. Existem no mercado, isso é uma coisa relativamente recente, são flavorizantes. Eu imagino que sejam os mesmos produtos que são feitos nos sucos da vida, tá? E eu tenho duas opções para vocês, para falar que eu não estou, né, fazendo propaganda de um só. Tem a linha refresco, os nomes são bem convidativos, da Embrafarma. Ó, sabores dos mais diversos, tá? Concentração de uso. Opa, 3 gramas para 200 ml, então uma continha fácil de fazer, né? Se eu estiver reconstituindo em 50 ml, X gramas, uma regra de 3. 3 gramas para 200, volume que eu estou reconstituindo, X. É um pozinho, gente, como se fosse um suco mesmo, tá? Dissolve ali naquela água, você tem os sabores diversos aqui, tá? A base de maltodestrina. E o que eles usam como edulcorante? Sucralose e acesulfame, que para mim é a mistura mágica para você mascarar o que tem de gosto ruim. Meu trabalho de doutorado, eu trabalhei com cafeína. Cafeína é padrão de amargo. A única coisa que eu consegui mascarar o sabor da cafeína foi essa associação, acesulfame com sucralose, na proporção de 5:1. Tá bom? Se você pegar todas as bebidas diets do mercado, todos os sucos diets do mercado, tem sucralose e acesulfame. Então, essa mistura é batata. Quem que é a concorrência? O refresca, tá? Então pode escolher o refresco ou o refresca. Os dois funcionam. Aqui eu tenho menos informações, tá? Eles não declaram o que tem na composição, né? Mas vocês podem entrar. Eu tenho um contato dos dois fornecedores, posso deixar com vocês aí se vocês acharem interessante essa solução. Eu acho que né? Eu acho que vale a pena. Questão 4. É comum em nossa prática algumas especialidades querer redicionar algumas vias de administração, seja por indisponibilidade da via ou para otimizar a ação local de alguns fármacos. Exemplo, fazer alguns comprimidos via retal, né? Nesse contexto, quais os principais recipientes a serem utilizados nos fármacos que podem exercer ação vesicante na mucosa? Gente, via retal ou via incompreendida, né? Isso aqui é um slide da minha aula, né? E quando eu coloco isso aqui, vantagem e desvantagem, porque desvantagem todo mundo sabe, né? Ninguém quer usar. Mas, você já parou para pensar? O fármaco que é destruído ou desativado pelo suco gástrico, né? O fármaco que causa emese, já tiveram esse problema, né? O paciente acabou de administrar o comprimido, reação imediata. Fármacos que irritam o estômago, fármacos que são destruídos pela circulação portal, efeito de primeira passagem, né? Pacientes com dificuldade de administração via oral, pacientes entubados, pacientes, né, em coma. Então, não vou nem falar de fármaco né, com gosto ruim. Olha, via retal é a solução. Tem problemas? Tem, né? Você encontra isso na literatura. A ação é mais lenta, pode ser irregular, né? Você tem alguns fármacos que podem causar irritação na mucosa, e essa talvez seja a grande pergunta. Pode desencadear um reflexo de defecação, isso costuma acontecer também. E muitos pacientes, né, não querem saber disso, mas tem muito paciente que não está em estado de decidir, né, qual a via que ele vai receber a medicação. Então, é para esses pacientes aí, a via retal é fantástica. Agora, vamos abordar alguns aspectos interessantes, porque a via retal, gente, ela já foi usada muito no século 17, 18, era a via das vias mais usadas, era um negócio assustador. Imagina o que era o supositório há 300 anos atrás, né? Eu não consigo nem imaginar, nem quero, né? Olha só, em termos de bioequivalência, fatores fisiológicos, relacionados, por exemplo, ao conteúdo do cólon. Se eu vou usar a via retal,
é ideal, né, que essa via retal e o reto esteja vazio, né? Você faça uma limpeza, uma lavagem. Vamos lembrar que crianças têm uma absorção mais lenta, têm uma absorção irregular às vezes, porque o plexo hemorroidal não está bem formado ainda, né? A questão do pH, isso aqui é talvez a mais importante, o detalhe mais importante a ser colocado. O pH do fluido retal é próximo do fisiológico, 7,2, 7,4. E esse fluido retal não tem capacidade de tamponamento, igual tem, por exemplo, a lágrima. Tá? A lágrima aceita bem alguma coisa que está fora dessa faixa fisiológica. Então, via retal, gente, guarda, ácidos fracos e bases fracas vão ser sempre melhor absorvidos. Tá? Isso em geral, porque eles vão estar não ionizados. Lembra da equação de Anderson-Hausenbach, lá que um dia a gente estudou na vida? Eu adoraria colocar aqui, mas a gente não tem tempo. Tá? Então, peraí, quem que é ácido fraco e base fraca? Aí é legal a gente dar uma recordada. Vai no pKa, gente, porque o pKa do fármaco é uma informação fácil de se encontrar. Relativamente fácil. Se o pKa do fármaco, o pKa funciona igual ao pH, você nunca mais vai esquecer. O que a gente sabe de pH? Abaixo de 7 não é ácido? pKa é a mesma coisa. Todo fármaco com pKa abaixo de 7 tem natureza ácida. E acima de 7 tem natureza alcalina. Então, se eu encontrei informação do pKa do fármaco, eu encontrei uma das informações mais valiosas. É a primeira que eu vou buscar quando eu faço qualquer trabalho de desenvolvimento. Tá? Porque eu já sei a natureza do cara. E se eu sei a natureza do fármaco, eu sei onde ele vai ser melhor absorvido, eu sei como que eu vou dissolver ele melhor. Tudo isso é informação relevante. Então, foge dos extremos. O que é o extremo? O que é um fármaco muito ácido? Que tem um pH muito próximo de quem? De 0 ou 1. O que é uma base muito forte? Que tem um pKa muito próximo de quê? De 14. Tá? Então, tudo que é próximo de 7 é ácido fraco e base fraca. Tá? Então, esses caras absorvem super bem via retal, sem problema. E vamos lembrar também, e aqui essa foto aqui é fantástica a gente ver, que dependendo de onde o supositório é posicionado, se ele é colocado mais interno ou menos, o fármaco vai ser liberado desse supositório e vai cair na circulação, e a gente encontra na literatura falando que via retal, 50% do fármaco sofre efeito de primeira passagem. É uma forma geral de falar o seguinte: se o fármaco é absorvido na porção final do reto, ele vai cair na circulação que vai para o fígado, e aí vai sofrer efeito de primeira passagem. Mas se ele é absorvido nas porções iniciais do reto, o que acontece? Ele vai para a circulação principal e ele foge do efeito de primeira passagem. Tá? Então é uma coisa que a gente nem lembra no dia a dia, né? Mas será que alguém está preocupado com isso também? Aonde, né, aonde vai introduzir o supositório? Que altura que vai introduzir o supositório? Difícil, né, de pensar nisso, mas é uma informação que a gente tem que ter em mente. E a outra das mais relevantes, vocês estudaram log de P na vida, né? E assim, eu imagino que boa parte de vocês não tenham entendido bulufa do que é log de P, né? E tudo bem, gente, tá? Sinceramente, a gente tem coisas que a gente só vai entender depois de um bom tempo de formado, né? Depois que você vai estudar profundamente o negócio. A ideia aqui é o seguinte: coeficiente de partição óleo-água. Ele vai falar se o fármaco é mais lipofílico ou hidrofílico. Essa é a ideia. Se ele é mais lipofílico, ele vai particionar mais na fase oleosa. Então, o valor de P dele vai ser maior. E o log de P também, consequentemente. O log de P, gente, eu, enquanto estudante, não conhecia o log de P. Na minha época, só existia o P. Você vê quanto que eu sou antigo, né? O log de P foi relativamente recente. Mas por quê? Porque é muito mais fácil trabalhar em termos logaritmos, porque um valor de P maior que 3.000 é muito mais fácil trabalhar com log de P igual a 3, né? A escala logarítmica é mais fácil de entender. Então, olha que interessante. Tem uma faixa ideal de log de P do ativo? Tem. Pensando em biodisponibilidade oral. Mas eu estou pensando na via retal. Então, qual que é a lógica? Essa que é a lógica da via retal. Qual que é a velocidade com que o fármaco é liberado da sua base, do supositório? Vai depender disso aqui, gente. Quanto mais rápido o fármaco se liberta da base, mais rapidamente ele vai ser absorvido. É só isso que direciona a velocidade de absorção. Então, qual é a lógica para nós, farmacêuticos? Se eu tenho um fármaco hidrofílico, hidrossolúvel, eu vou usar uma base lipofílica, porque aí o fármaco vai se desprender dessa base o mais rápido possível quando introduzido.
E a mesma coisa vale. Se o fármaco é lipofílico, eu uso uma base de supositório hidrofílica para ele se desprender o mais rápido possível dessa base. Tá? Então, gente, não descarta a via retal, não, porque eu acho que ela é interessante. Vocês têm um convênio com uma farmácia de manipulação, né? Às vezes é solução, tá? O que não seria solução, sinceramente? pKAs extremos, fármacos extremamente ácidos, fármacos alcalinos, extremamente alcalinos, esses podem causar irritação na região retal. Fora isso, gente, não vejo problema, tá? Eu tinha comentado com a Juliana, até a possibilidade de você partir, a partir do comprimido, a manipulação do supositório. Isso é possível, tá? Você pode colocar um agente suspensor na base do seu supositório para segurar o ativo para ele não ficar, para ele não sedimentar, né? Isso é muito comum. Se ele sedimenta muito rápido, o supositório vai ficar irregular e a dosagem vai ficar toda irregular na hora que você manipula o supositório, tá? Então, isso é possível. A gente só precisa lembrar desses aspectos. Questão 5. Não sei como é que está o tempo, gente. Como é que está? Acabando? Vamos lá. Informações a respeito de recipientes utilizados, principalmente soluções. E aqui eu acho interessante, porque né, tem muito médico que restringe a forma líquida, né, por causa da questão da osmolaridade, da cólica que causa, da diarreia que pode causar. E isso é uma verdade. Não tem o que fazer. Né? Por quê? Porque isso aqui, gente, quem proporciona isso para as preparações líquidas são os poliálcois. Sorbitol, propileno, glicerina, a gente usa isso direto em preparação líquida, de uso oral. Né? Então, a saída é diluir. Então, a recomendação de quase todos esses manuais que eu vi, pega esse xarope e dilui com 10 a 30 ml de água, porque aí você diminui a osmolaridade da preparação. Tá? Principalmente para os públicos extremos, né? Geriátricos e pediátricos. E com relação à toxicidade, irritação, alguma coisa, bem rapidinho, olha o propileno glicol, que a gente acha que é inocente, né? O propileno glicol pode causar convulsões, hiperosmolaridade, neurotoxicidade em pacientes dos dois extremos. Esse material eu peguei de uma palestra do professor Anderson de Oliveira Ferreira, na pandemia. Foi muito bacana essa palestra, ele estava direcionando formas líquidas de uso oral justamente para esses públicos pediátrico e geriátrico. Eu posso disponibilizar esse material para vocês também, se vocês quiserem, tá? Olha lá, conservantes ao parabeno, coitado do parabeno lá, né? Pode dar problema de bilirrubina, né? Olha os derivados do ácido benzoico, porque o parabeno é um éster do ácido benzoico. O ácido benzoico é um problema, né? Tem muita gente que tem realmente alergia a ácido benzoico. Corante, gente. Oh, meu Deus, né? O corante deixa o negócio tão bonitinho, né? O problema são os azocorantes, né? O que são os azocorantes? São esses corantes que têm esse nitrogênio ligado em dupla ligação. Quase todos no mercado, tá? Olha o amarelo de tartrazina, né? O terror da galera. Então, assim, é clássico, quem tem alergia a ácido acetil salicílico tem que tomar muito cuidado com corante amarelo de tartrazina, né? Porque tem reação cruzada, né? Então, qualquer coisa amarela para essa pessoa que tem alergia a S, usa com moderação, né? Porque o amarelo pode ser o amarelo crepúsculo, pode ser o amarelo, outro amarelo, que não seja o tartrazina, mas até aí você pode não ter essa informação. Sulfito, gente. Sulfito é um antioxidante mais usado que tem no mercado. Ele vai em quase toda a preparação que o ativo sofre oxidação. Olha lá, pode ter ataques de asma. Então, às vezes, o paciente teve uma crise de asma e você está associando com outra coisa, mas você nem para pensar que pode ser o sulfito que estava na preparação. Nossa, aí é demais, né? Mas você tem que ficar pensando em 300 mil coisas, né? Nós vamos receber aumento depois dessa palestra, não é isso? E colírios, já estamos no finalzinho. Os colírios, a grande dúvida do colírio é... o texto está gigante ali, né? Vou tentar resumir. Tem alguns médicos, né, que pediram a manipulação de alguns colírios contendo alguns antibióticos ali, em caráter de urgência. E num período de 48 a 72 horas. O Maico, quando colocou isso, não tinha certeza nesse prazo, né? E aí, gente, o que a gente tem que lembrar do colírio? O colírio é uma preparação estéril, não se discute, né? E se ele é estéril, ele tem que ser submetido ao teste de esterilidade. E o teste de esterilidade demora 14 dias. Não tem o que fazer. 14 dias. Se você usar um colírio fora desse prazo de 14 dias,
qual é o risco que você está correndo. Gente, você encontra isso na literatura. Colírio contaminado com pseudomonas causa cegueira em 24 horas. Tá? Porque a pseudomonas tem uma enzima que destrói a sua córnea. Então, é esse o risco. Aí, lá fui eu buscar informação sobre esse negócio, né? Colírio tem que ter conservante? Tem, porque é uma das poucas preparações que, além de ser estéril, tem que ter conservante. Principalmente multidose, né? Porque esse negócio de abrir e fechar toda hora, você vai acabar contaminando. Ele é estéril a partir do momento que você abriu a primeira vez, né, gente? Abriu, quebrou a esterilidade. Se não tiver conservante, vai contaminar. Mas tem embalagem de colírio hoje o quê? Unidose. Tá? Isso aqui vai crescer cada vez mais. Essa tecnologia aqui é fantástica. Chama Blow Seal Fill. É uma tecnologia que você prepara a embalagem, você monta a embalagem no sopro, invasa e fecha em condições assépticas. Eu acho que isso aqui é o futuro. Vocês estão vendo o soro, a água estéril, o soro fisiológico, hoje tudo vem nesse tipo de embalagem. Tá? Isso aí é o futuro. Daqui a pouco nós vamos ter mais vidraria. Né? Não vai ter mais nada em ampola de vidro. Que o custo disso certamente deve ser menor que o de vidro. E vamos lembrar, colírio não requer pirogenia, gente, tá? A pirogenia é só para injetáveis. Se o colírio tiver pirogênio, não vai ter nenhum problema para o paciente não vai morrer com choque pirogênico por causa de colírio. Aí, existem uma meia dúzia de farmácias de manipulação em São Paulo que manipulam colírios. Botei algumas para vocês aqui, entrei em contato com algumas, para tentar solucionar essa dúvida cruel, né? E aí, gente, o que acontece? Eu entrei em contato com 3. A primeira me atendeu, a primeira que eu consegui falar, né? A segunda o farmacêutico não conseguiu me atender. A primeira que eu consegui falar, ele falou o seguinte, em caso de emergência extrema, utilizar em 24 horas. Tá? 24 horas. Em caso de emergência extrema. Porque eles não fazem com prazo menor do que 15 dias, porque são os 14 dias do teste de esterilidade. Eles estão perfeitos. E o cara ainda comentou muito claramente, porque esse aqui de 24 horas, a farmácia é responsabilizada criminalmente se acontecer alguma coisa. Tá? Independente, mesmo que o médico peça com urgência, carimbe, faça coisa, a farmácia é responsável. Ele falou que essa informação estava na RDC 67, que falou de boas práticas de manipulação. Eu debulhei a 67 no anexo 4, que é a parte dos estéreis. Gente, não tem nada falando sobre isso. A única coisa que eu encontrei foi isso aqui, ó. E aí é coisa da manipulação aqui, ó, do hospital mesmo, né? A diluição desses produtos estéreis em soro, aquela parte toda, isso pode ficar até 48 horas sem problema, isso está na RDC. Aí eu tentei entrar em contato com uma terceira que me deu essa informação via chat. Eu coloquei entre aspas, foi exatamente a resposta que a menina me deu. É uma exigência da Anvisa que as prescrições estejam com a informação de uso emergencial para assim conseguirmos liberar a medicação em 5 dias corridos, se não tiverem no estoque. A prescrição deve conter a seguinte informação: uso emergencial, risco de perda visual. Vocês têm essa experiência? Aí eu falei, nossa, que interessante. Será que você pode me dar a legislação que está falando sobre isso? Me enrolou o dia todo. Entrei em contato no dia seguinte, mandou entrar em contato com o gerente por e-mail. Mandei um e-mail para o gerente explicando qual que era o objetivo da informação. Até antes de vir para cá, eles não tinham me respondido. Tá? Se eles me responderem, eu mando a resposta para vocês. Prometo. Tá? Porque, gente, é um negócio de alto risco, né? Será que algum médico está disposto a fazer isso aqui? Já aconteceu? Sim. Entendi. Não, e eu queria te dar essa informação com clareza, assim, não é possível, porque assim, se a gente encontra isso na literatura, essa brecha na literatura, opa, a gente abre um precedente para os médicos poderem ficar tranquilos e poderem prescrever. Não encontrei por enquanto, mas prometo que se eles me responderem, eu mando essa resposta para vocês, completa, tá? Com relação à estabilidade, qual que é a dica? Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira. Ó, eles deixam claramente prazo de uso e prazo de validade.
Para a fórmula manipulada, não deveria existir prazo de validade. Só deveria usar o quê? Prazo de uso, tá? E aí está claro, é a data limite de utilização do produto manipulado definido por quem? Pelo farmacêutico. O farmacêutico da manipulação define esse prazo. Prazo de validade é coisa da indústria, gente, porque é baseado num estudo de estabilidade, uma coisa, né, muito mais elaborada. A farmácia de manipulação não tem condição de fazer isso. Essa dúvida, se alguém tem, né, de onde manter o produto, quando você usa lá, manter refrigerado, manter em lugar frio, o que significa esses termos? O Formulário Nacional define, tá? Então, é uma fonte confiável de informação. Você pode ir na Farmacopeia Americana, que é outra fonte super confiável, capítulo 795, capítulo geral 795 do USP Compound Compendium, ele fala em BUD, né? O BUD é o prazo de uso. Não é prazo de validade, é prazo de uso. E aí eles deixam claro o seguinte, para preparações não aquosas, o prazo de validade é estabelecido a partir do ativo que você usa. O prazo de validade do ativo, ou no máximo 6 meses, o que for maior, tá? No caso de preparações contendo água, gente, aqui judia demais. 14 dias mantido em refrigeração. Acabou. 14 dias. Se a preparação tem água e é para uso tópico, 30 dias de prazo. Gente, isso é loucura, sinceramente, né? Eu sou proprietário de uma farmácia de manipulação também. Qual que é a realidade? Preparações líquidas de uso oral. Se tem conservante, até 3 meses. O ideal pelo prazo de uso, né? O paciente vai usar durante tantos dias, ótimo. Aliás, a fórmula manipulada deveria ser assim. Mas, como tem muita gente que, né, não faz isso, esquece, deixa para depois, a gente tem que dar um prazo. E o prazo de uso meu para formas líquidas com conservante é 30 dias. Ó, é 3 meses. Se é forma sólida, 6 meses. Então, cápsula, meu prazo de validade é 6 meses. Preparações líquidas, meu prazo de validade é 3 meses. Tá bom? Eu tenho certeza que eu parei, né, que eu passei do tempo. Vocês devem estar morrendo de fome, de sono, né, não sei mais o quê. Foi cancelar? O que era? Então, gente, uau, que aula! Tenho certeza que trouxe muito esclarecimento para a gente. E realmente foi muito interessante você responder as nossas perguntas, né? Porque é isso que a gente vivencia a cada dia. Então, tenho certeza que trouxe muito esclarecimento. Talvez também algumas dúvidas, né? Mas, mas é bom que faz a gente até melhorar nosso processo. E agora eu vou abrir para as perguntas, mas eu queria agradecer a você pela presença, pela disponibilidade. Uma ótima aula, muito obrigada. E perguntas? Daiane? Dúvida, por exemplo, um fármaco com revestimento gastroresistente e de repente a gente tem um paciente que está impossibilitado de receber esse fármaco pronto ou porque ele tem uma sonda de posicionamento gástrico. Qual que é a alternativa? Porque aí na minha cabeça não faz sentido eu mandar formular um medicamento que precisa que o fármaco ele tenha essa necessidade de ter esse revestimento para proteger do ácido gástrico e eu penso que você joga o fármaco lá dentro do estômago, ele vai perder a utilidade. Eu queria saber se nas fórmulas magistrais, se tem algum recipiente que dribla isso, ou se não, ou se realmente não faz sentido. Não, não temos. Ainda não temos, tá? A gente coloca ainda porque a tecnologia é tão, né? A gente pode ser que daqui a pouco a gente consiga uma solução para isso. Hoje a solução é sonda Porque então não nasoentérica. faz sentido manipular creon. Não faz sentido se o fármaco é gastro-resistente, não faz sentido você manipular em forma líquida. Se a administração continuar sendo via oral ou via sonda nasogástrica, ele vai ser destruído do mesmo jeito. Obrigada, professor. Mais alguém? Oi, professor. Tudo bem, mãe? Tudo bem? Estudei com você. Estou muito feliz de estar Eu aqui. sei. Eu vi ali o cadinho e o pistilo, e isso me incomodou um pouco, pensando que a gente vai triturar o comprimido e a gente vai ter que triturar outros comprimidos. Não, como que funciona isso na prática? A gente tem um para cada princípio ativo, Olha, contaminação em cruzada? todos os materiais que eu vi, em todos os vídeos que eu assisti,
Está muito claro o seguinte: uma administração por vez, tá? É um cliente com várias administrações de medicamento, teria que ser triturado um por vez, administrado um por vez, lavado bem a sonda antes da próxima administração. Aí vem a questão da higienização do grau, né? Será que o pessoal da enfermagem realmente tem esse cuidado de... Mas assim, vamos pensar. Se não existe incompatibilidade entre um produto e outro, teoricamente o resíduo de um não vai ter problema, que é o medicamento que ele acabou de usar. Vamos colocar numa situação, né, do dia a dia mesmo. Mas assim, no mínimo um álcool 70, né, passar no grau e no pistilo entre uma administração e outra, eu acho que não faz mal de forma alguma. Álcool 70 é nosso aliado, sempre foi e vai continuar sendo. Aí, no caso, teria que ser por paciente esse material. Por que que eu estou falando? Hoje eu trabalho com medicamento oncológico e eu vou triturar medicamento oncológico. Então, eu não posso utilizar um cadinho pensando numa contaminação cruzada, porque se eu vou supor, eu vou usar esse cadinho só para esse paciente ou vou usar esse cadinho, não posso usar esse cadinho pensando em preparações para todo mundo, Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. tá? Porque aí é contaminação cruzada, tá? Eu acho que assim, para o mesmo paciente, vá lá. Mas é oncológico. Oncológico tem várias restrições, né? A pessoa tem que estar protegida, porque é um medicamento sensibilizante, né? Quem faz isso na farmácia de manipulação tem que fazer uma cabine especial, quem faz isso na indústria tem que usar uma vestimenta especial para fazer esse tipo de produto. Então, você manipular esse produto envolve risco. E esse risco não pode ser de forma alguma passado para um outro paciente. E assim, qual o produto que a gente usaria, no caso, para triturar um comprimido nesse sentido? Olha, na prática, eu não consigo imaginar outra coisa que não seja grau e pistilo. A gente tem usado o macerador, porque aí o macerador você não tem o contato. Isso, a gente tem. Exato. É uma maceração mais mecânica, né, por um dispositivo, Tá? e aí você não tem o contato do produto com o equipamento. Então você coloca ele dentro de um saquinho, Saquinho plástico. base que empurra o produto, vai triturando dentro daquele saquinho. E aquele saquinho é único, né? Então você acaba não contaminando ele com os outros. Então, eu acho que tem um custo, né? Tanto que quando a gente trouxe isso para o hospital tem um custo bem elevado, mas eu acho que esse é o melhor caminho para não usar mais. O grande problema do macerador, na verdade, é a forma como a gente fica transferindo esse material macerado e que ele não faz, perde, e você também não faz uma maceração tão perfeita quanto no cadinho, né? Porque ele vira um pozinho mesmo no cadinho. Agora, no macerador, você vai apertando aquele, se for o mesmo que eu estou pensando, tá? Vai apertando e às vezes ele fica os gruminhos é. A orientação é sempre manter a maceração até se tornar um pó fino. Então, assim, vai muito do profissional ali que está usando, mas tem essa questão do saquinho, para você ir lavar o saquinho, porque você faz a diluição direto no saquinho. Então, para lavar e retirar para uma seringa, você acaba tendo a perda. Mas aí diminui um pouco essa questão da contaminação cruzada. Entendi. É uma saída. E a questão é mesmo o pó fino, né? O que é o pó fino para você? A farmacopeia brasileira traz definição do que é pó fino, gente, mas só que para nós é impraticável no hospital. Pó fino é um pó que passa totalmente para um tamiz de malha 80. Eu não tenho um tamiz aqui para pulverizar o material e tamizar, né? Então, isso é um pó fino. O resto é subjetivo, né? O que é pó fino para você pode não ser para o seu colega. Então, é muito de vocês tentarem, de alguma forma, padronizar essa questão. Mas é uma solução, é uma coisa interessante, desde que você consiga efetivamente, né, pulverizar ao máximo esse material para não ter problema de entupimento, que a questão toda é a questão do entupimento da sonda. Certo. Entendi. É um desafio, gente, né? É o desafio de vocês no dia a dia. Michael? Professor, tenho uma dúvida. Já aconteceu algumas vezes aqui com alguns pacientes por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu recentemente. Tem um medicamento que se chama Cymbalta, que ele tem os pellets, né, dentro da cápsula. E ele é de 30 miligramas. E
o médico que acompanhava o paciente pediu para ele abrir a cápsula e preencher a metade da cápsula com metade dos pellets que tinha dentro, afirmando que ia dar a dose de 15 miligramas. Só para confirmar, não tem como saber por pellets a dosagem, né? Tem como saber geral, mas né, a dose total, mas por pellets não tem como saber, então Não. é errado, né? O que você pode fazer, e aí vai ser uma aproximação bem próxima da realidade, pesar. Abre o conteúdo da cápsula, pesa os pellets. Esse é o peso equivalente a 30 miligramas. A metade desse peso é equivalente a 15, Ah, entendi. tá? Isso é possível. Agora, visualmente, Não, né? impossível, né? Entendi. Eu acho que na pesagem você consegue fazer isso. Tá bom. Thiago tem uma pergunta. Oi, professor, tudo Tudo bem? bem? Bem. Professor, minha pergunta é em relação a o que nós podemos esperar da indústria farmacêutica no sentido de novas tecnologias que podem surgir aí a médio e longo prazo, né? Embora já exista uma infinidade, como o professor trouxe, acho que o professor vê que ainda há muito o que se explorar e desenvolver nesse sentido. Cara, eu não tenho dúvida quanto a isso. A indústria, ela está vivendo uma fase assim, a indústria nacional, principalmente o fabricante de genérico, né? A gente teve um revés nos últimos anos absurdo, porque as maiores indústrias farmacêuticas eram as multinacionais, que efetivamente investem em pesquisa e tudo mais. Hoje, se você pegar as 5 maiores indústrias farmacêuticas no Brasil, elas são produtoras de genérico, tá? Então, o que que se tem na produção de genérico? Tem inovação nisso? Quase nenhuma. Então, isso é preocupante, tá? As indústrias nacionais, foi ótimo para a indústria nacional, porque ela cresceu, né, ganhou um poder absurdo, só que, por outro lado, é uma indústria que não tem o investimento, né? Não tem um investimento associado. O investimento sempre foi feito pelas multinacionais, né? A justificativa desses produtos de lançamento serem tão caros é sempre essa, né? Que foi feito um investimento de bilhões, e isso é uma verdade, né? Toda a fase de ensaios pré-clínicos, clínicos, todas as fases. Isso envolve um investimento absurdo, né? Então, por isso que justifica o preço do medicamento ser tão caro inicialmente e depois, com a patente, essa história muda, né? Gente, a indústria nacional vive hoje de patente, né? Os caras já sabem, por exemplo, quem vai sair agora? O Venvance, né? Acho que o Venvance saiu, né? Saiu agora. Certamente já deve ter 2 indústrias de genéricos já prontinho para registrar o produto e lançar. Vai ser ótimo para o usuário, não tenho dúvida, né? Mas a gente está começando a preocupar com essa questão do investimento em pesquisa, né? Porque isso, puxa vida, daqui a pouco, cadê as inovações, né? Quantas coisas poderiam ser feitas, né? Eu vejo o pellet. O pellet é uma coisa, uma possibilidade tecnológica, para mim, inesgotável, tá? Porque você pode colocar vários fármacos liberando em momentos diferentes. Você tem N possibilidades ali. Só que aí eu começo a pensar no dia a dia de vocês. Puxa, aí o cara que tem que administrar via sonda. O pellet, que era uma solução tecnológica fantástica, acaba sendo um problema, né? Virando um problema. A não ser que você trabalhe com microgrânulos, né? Talvez a tendência seja essa. Tá bom? Mais alguma pergunta? Não? Então a gente vai finalizar. Nosso tempo está acabando. Barra acabou. Então, só para lembrar, que nem o Michael falou, a aula vai ser disponibilizada. Depois a gente passa para vocês no grupo, para a gente poder consultar sempre que possível. De novo, eu só quero muito agradecer aqui a sua presença. Foi uma aula muito, muito boa, muito instrutora. E apenas só isso. Obrigada, gente. No outro slide eu coloquei meu e-mail pessoal, se vocês quiserem. Não sei por que que não está indo agora. Acho que acabou o tempo, ele me bloqueou aqui. Ah, é porque acho que abriu aqui, né? Ah lá, tá? Bom, eu tinha 200 e-mails institucionais. Tinha o da São Judas, tinha o da FMU, tem vários outros, mas alguns deles foram desabilitados momentaneamente. Então, estou colocando o meu pessoal, quem quiser, tá? Às vezes ficou com receio de perguntar alguma coisa, ou né, surgiu uma dúvida depois, eu fico super aberto a dúvidas. E quem quiser o meu contato, WhatsApp, telefone também, os meninos têm aqui, tá? Fica à vontade. Tá bom? Gente, brigadaço, tá?
Isso. Os mais baixinhos na frente. Deixa eu ficar aqui levantando. Tá depois, né? Então vamos lá, vai. Vamos lá. Pode tirar aqui do meus alunos. Não, dessa vez não. Dessa vez não. A gente foi, Vânia, a Bárbara aqui está escondida. Quem que foi o professor que a gente agiu? Tá faltando, viu? Quem foi o Bia? Pode ficar retinho. Retinho, elegante. Peraí, tem alguma coisa errada. Agora sim. Cheese! Olha que marca. Foi. Prazer. Foi um prazer, muito obrigada, viu? Adorei sua disponibilidade, adorei. E acompanhe as meninas no. Muito obrigada, viu, professor? Pena que a gente não tem, porque tem tanta assunto. Não, tem dois, outra coisa, né? Mas obrigada. Obrigada. Speech, Tem uma foto nossa lá no laboratório lá na. Eu ia colocar na apresentação. aí você brigando. Não vou esquecer nunca, né? Vou te marcar lá no LinkedIn. As fotos da minha Foi um prazer, eu tava lá mestrando, bonitinho, o Marcos vai ser mestrado em breve. Vem para a área acadêmica, estamos fazendo boa nessa área. Obrigado, gente. Ó, hoje é dois megado aí. Cuidado. Estamos cuidando. Já vamos lá. Você alguém e a ainda está um pouco cuidando de mim. Tá bom. Não, eu deixo de. Ah, tá bom. Não vem não. Tranquilo. Vamos usar essas slides? Deixa eu pegar. Ainda há esperança. Ah. Vocês estão lá. Ah, mas eles também são frutas, né? Deixa eu botar São Judas, né? Mas eu queria assim. Deixa que eu tiro. São Judas e depois eu vou fazer uma. Ah, tá. Eu já foi. Ah, é. Não, deixa eu ficar aqui. Me marca no Instagram, próximo Amora, porque aí eu divulgo para os meus alunos que a gente teve aqui. Aí vai aparecer mais gente. Ah, professor, acabou lá. Boa tarde, gente. Olha para a câmera aqui para a gente brindar vocês.